sou a Vanessa Santiago, gerente comercial da Portal Psique. Então, não tinha relacionamento, né, com dinheiro, né? Ele chegava e saía sem saber para onde foi, como que saiu das minhas mãos. Então, isso era péssimo, não tinha um gerenciamento, eu realmente não sabia para onde ia. E aí, na palestra, eu me encantei, né, com o Jean e vi que tinha a possibilidade de mudar o comportamento em relação à vida financeira. E aí eu decidi fazer a consultoria dele e eu acho que foi a melhor decisão. Eu aprendi de fato a lidar com dinheiro, né? Principalmente quando a gente tem alguns conhecimentos, né, que ele vem nos passando, a gente consegue gerenciar melhor, nós conseguimos entender de onde vem, para onde vai. Inclusive dicas de investimento, então isso tem me ajudado bastante. Qual que é aquilo que você realmente precisa aprender? Por quê? Você como profissional liberal, se você não dominar essas áreas, se você não vencer esses estágios, você vai ficar sempre patinando. Você está cobrando o mesmo preço em 5 anos, cara. Como é que você vai crescer? E só o fato de você vencer esse estágio, ter uma reserva, isso te coloca numa tranquilidade para nos momentos de estabilidade, o mercado não está ruim, o mercado, as pessoas não estão procurando nesse momento, eu mantenho o meu preço que está fora do mercado, eu consigo me sustentar ou sustentar o meu PJ durante um tempo, eu vou diminuir um pouco o atendimento e aí eu vou estudar mais pouco, porque eu tenho uma reserva para me manter no jogo. E é por isso, esse é o motivo que a maioria das empresas quebram. Bom, hoje a gente tem um tema muito importante, um tema que nós vemos vários conteúdos na internet, mas nenhum nichado para a psicologia, para os profissionais de psicologia. Então, nós vamos ser um pouco breves, né? Vai durar cerca de 40, 50 minutos, né, Jean? Mais ou menos nessa duração. Mas é um tema que exige muita atenção. Então, vamos lá, vamos passar a falar agora para o Jean. Ele que tem 11 anos de experiência no ramo educacional, ele tem 10 anos de experiência também como gestor financeiro de multinacionais, é produtor de conteúdo, palestrante, e que tem um currículo enorme, assim, um conhecimento, uma bagagem muito boa para passar para a gente. Fala um pouquinho, Jean, se apresenta para o pessoal aí. Olá, pessoal, boa noite. Olha só, nós já tivemos um momento aí com outra turma, o pessoal presencialmente, muito bacana. Eu, particularmente, eu prefiro o modo presencial, que eu gosto de gente, gosto de estar perto de gente, mas nós escolhemos também esse modelo, porque a gente sabe da correria, o trânsito aqui em BH, região metropolitana, é uma loucura, e muitas pessoas que estão em outras cidades que fazem parte da comunidade da Portal Psique, e a gente, com certeza, quer chegar a todos vocês. Então, essa é uma oportunidade. E se você sabe de alguém aí do seu convívio que queria participar, que comentou, inclusive, com você que fez a inscrição, porque a gente teve bastante inscrições, e talvez o pessoal na correria do dia a dia acabe esquecendo, manda um oi para ele, manda um WhatsApp, fala, corre que está começando agora e vai ter sorteio de dinheiro. Brincadeira. Mas é muito mais que isso, porque conhecimento se torna dinheiro, né? Então, manda aquele oizinho, pede para entrar aqui, quem fez a inscrição, participar, e eu tenho certeza que essa noite, esses momentos que a gente vai ficar aqui, eu vou até condensar, porque eu sei que cada vez mais a nossa atenção ela é diluída, não é fácil ficar muito tempo focado, então eu quero aqui tentar, em 30 minutos, a gente conversar, bater um papo, inclusive eu quero a sua participação, sempre eu vou perguntar para você, coloque no chat, se você puder compartilhar aí também a sua experiência, vai ser muito importante. Vai ser um bate-papo, eu trazendo aqui um pouquinho também da minha experiência, apesar desse currículo aí, o que importa é que eu estou aqui para ajudar. Eu tenho, inclusive, atendido muitas pessoas da sua área, que entende aí as suas dores, e a gente tem conversado com muitas pessoas da área da saúde, psicólogos, e a gente trouxe aqui 3 temas de várias das dores, mas essas que machuca bastante, a gente quer falar um pouquinho, orientar
e eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, preste atenção e nós vamos começar esse momento falando sobre essas 3 dores, esses 3 sabotadores invisíveis. E pode ter certeza que talvez os 3 ou algum deles pode estar aí minando a sua energia, a sua força, a sua capacidade de desenvolver, de crescer, de prosperar. Então, isso é muito importante. O Lucas vai compartilhar para a gente vai passando aqui esse tema e eu tenho certeza que vai agregar para você, tá bom? 3 sabotadores invisíveis que atrapalham as suas finanças. Sobre isso que nós vamos falar. Quais são, então, esses 3 sabotadores? Nós vamos trazer cada um deles ali. A gente vai abordar e trazer o que a gente pode pensar sobre cada um desses aspectos, alguns pontos, né, que a gente pode trazer. E aí, logicamente, se você tiver dúvida, eu quero que você fale aí, ou escreva no chat, né, as suas dúvidas, as suas inquietações sobre esses temas também. Está aí um pouquinho da nossa experiência, mas o importante é quando a nossa experiência, ela ajuda outras pessoas, né? Experiência sem ajudar outras pessoas não vale de nada. Então, é isso que a gente está tentando e fazendo aqui, e tem feito com muitas pessoas que também é da sua área, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar desse primeiro sabotador. Vamos falar de precificação. Olha só, precificação. O que é isso, né? Ou seja, basicamente é precificar, encontrar o melhor preço para que eu cobre dos meus pacientes e eles não sintam que está caro ou não afaste até porque está barato demais. Está até aí o Agostinho Carrara dizendo, né? Ele foi ver o valor da terapia, ele preferiu ficar doido mesmo, né? Então tem gente que estica demais, tem gente que na hora do aperto acaba se sabotando, colocando um preço para atrair muita gente, depois não consegue atender. Então, o preço, e aí eu vou falar para você, Luca, Luísa, Lívia, Fabiane, Gisele, Jéssica, para vocês que estão aqui, estou de olho em vocês, estou olhando para vocês aqui, tá? Definir o preço não pode ser baseado num achismo, numa ideia, ou no que o colega está cobrando. Lógico que vocês, especialmente vocês têm aqui a Portal Psique, que pode e dá informações para média de preço. E, basicamente, se você dá uma googada aí, você vai ter noção de média de preço da sua região. Entretanto, por que existe variação tão grande, né? A gente pega, por exemplo, aqui na Grande BH, é variação enorme. Você tem de 80 a 300, 500 reais. E aí você fica pensando, por que se você está cobrando 80, por que eu não cobro 400 reais? Né? E se você estava cobrando 200 e depois teve que cobrar 100, por que isso aconteceu? Então, para chegar a esse preço, é uma estratégia com planejamento e ela precisa estar baseada com cálculos que conta o seu tempo e os custos que envolve o seu tempo, o seu trabalho. Uma vez que você trabalha com serviços, está chegando mais gente aí, seja muito bem-vindo, tá? Nós estamos falando de precificação e como, então, resolver essa grande dor aí da maioria das pessoas. Então, você precisa, no planejamento do seu preço, então, nunca comece cobrando o valor da sua consulta sem um planejamento estratégico, para que quando você vá dar a sua oferta, para quando você estabeleça preços a cobrar, você não fique em competição com outras pessoas que têm preços menores ou preços maiores. Você não tem que ficar desesperado porque eu poderia estar cobrando mais. Se você entende o planejamento do seu preço, se você estabelecer um planejamento, e nem você também poderia estar cobrando menos se você fez um planejamento de desenvolvimento do seu preço adequado, né? Então, isso precisa de método validado para você ir agregando preço, você precisa de uma estrutura no seu atendimento. Por exemplo, tem pessoas ou psicólogos que no seu atendimento você abre ali aquele momento de atendimento, seja virtual ou presencial, fez o atendimento. Ok, até o nosso próximo encontro. Outras pessoas, eles dão suporte no decorrer da semana até a próxima terapia, até a próxima consulta. Eles agregam algumas questões a mais do atendimento, de informações, de acompanhamento, de acesso. E tudo isso é planejamento, porque uma vez que você presta serviço,
você precisa entender o preço do seu tempo. Qual que é o preço do seu tempo? Inclusive, enquanto você presta atenção nisso, se você quiser anotar isso ou gravar, isso é muito importante. Enquanto você não entender o preço do seu tempo, você não vai controlar os custos da sua operação, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E aí, por isso que muita gente perde o controle dos seus custos, dos seus gastos e acabam se endividando, ou não se desenvolvendo, ou tendo que mudar o preço de tempos em tempos, e entrar aí em Black Friday fora do tempo, né? Isso é muito ruim. E eu estou falando aqui para um grupo que hoje tem uma necessidade muito grande, mas ao mesmo tempo tem um mercado competitivo também muito grande. Eu sei que não dá para comparar, mas tem a competição até com softwares, né, com aplicativos. E vocês precisam entender todo esse processo para a hora de dar a oferta, para a hora de ir formando o seu nicho, você ter certeza de que o seu preço, ele de fato vale o que você está cobrando, ele é competitivo, e ele, que é o mais importante, presta atenção, o seu preço precisa ir acompanhando um desenvolvimento e evolução para manter você no mercado, para manter você alinhado com os seus custos, alinhado com a inflação que nos assola, para manter você se desenvolvendo, para manter você investindo energia, né? E aí tem outras questões que entram no preço, para você que tem o consultório, os custos que envolvem o consultório, né? Então, tudo isso. Então, a gente trouxe alguns aspectos aqui interessantes, ou erros que as pessoas acabam cometendo, que fazem com que elas errem no processo de precificação. E uma vez que você erra no preço de forma estratégica, olha, é muito diferente, ou é muito diferente, é muito difícil você se manter no mercado competitivo. E é muito difícil, inclusive, você se manter controlado financeiramente. E talvez seja o ponto onde a maioria dos profissionais liberais, psicólogos, profissionais da saúde, erram, se endividam, não fez essa parte bem feita, bem planejada, não elaboraram, não fizeram um estudo, um plano de negócios bem feito, perde o controle, aí daqui a pouco fala, eu queria estar investindo nisso, fazendo um curso, ou então gastando demais e perdeu o controle, e aí o preço abaixa ou quer aumentar o preço demais, aí você está fora do mercado. O mercado não brinca para pessoas amadores. Olha, meus amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Talvez você está pensando assim, gente, eu não sou bom nessa área, questão de gestão, de financeira, da matemática financeira, da educação financeira, isso não é para mim. Eu fiz psicologia por isso. Hey, se você é um profissional liberal, você precisa dominar isso. Você não precisa ser especialista, né? Não precisa estar aqui fazendo o que eu faço e tal, mas você tem que ter um domínio do que está acontecendo, de como você forma o seu preço, ok? Se você não valoriza o seu trabalho, o paciente também ele não vai valorizar. Vamos lá falar, então, sobre controle de gastos. Antes, então, galera, eu quero saber se você ainda tem alguma dúvida sobre precificação, se você quer contar algum relato rápido aí, falar alguma coisa, escreve no chat, eles estão muito calados. Estão parecendo que são psicólogos, que só escuta. Não é, né? Mas essa é a hora de falar, essa é a hora que vocês estão no divã aqui, tá? Inclusive, eu vou pedir para vocês, não quero que vocês fiquem aí me avaliando, tá? Eu tenho trauma contra isso. Brincadeiras à parte, escreve aí o que você sabe sobre isso, qual que é a sua dúvida, se tiver alguma dúvida específica, fala aí no chat. Vamos interagir, galera, vamos interagir. Não seja como os meus alunos enquanto eu era diretor de escola, na época da pandemia, meu Deus do céu. A interação era quase zero. Então vamos lá, fala, porque esse é o momento de vocês aprenderem. Vocês estão aqui porque vieram aprender. Ó, a Lívia levantou a mão. Vamos lá, Lívia, quero te escutar. Libera o microfone para ela. Liberou seu microfone, Lívia. Olá. Lívia, Tá me dá um oi ouvindo? pra... Sim, estamos. Beleza. Para mim não ficou exatamente claro como é o processo de precificação. Como é que a gente faz essa evolução programada do preço, por exemplo? Vamos lá, eu vou dar
Um exemplo claro, então. Lívia, você está falando de onde? Eu falo de Berlândia. Que legal. Nossa, terra linda, maravilhosa. Eu morei em Uberaba. Fui diretor de uma escola em Uberaba. Que legal, aqui é muito gostoso mesmo. Aí é sensacional. Um abraço aí para a galera do Triângulo Mineiro. Olha só, Lívia. Vamos lá, vou te dar um exemplo prático. Lógico que é numa fala simplória, a gente está aqui com pouco tempo, isso demanda estratégia, tá? Mas vou dar exemplo prático aqui. A primeira coisa é pesquisa de mercado. Esse é o primeiro ponto. Você encontrou o ponto de equilíbrio do seu preço. Não adianta, você pode ser a pessoa mais bem estruturada, mas se você vai começar o processo de formação de preço, de carteira de cliente, você tem que fazer estudo de mercado. Qual que é o preço do mercado? Pegar a base, alinhar aos seus custos da operação, ou seja, você tem um consultório, como que é o padrão do seu atendimento? O pessoal chega lá, tem uma água, um cafezinho, tem um ambiente gostoso? Não dá para você cobrar para uma pessoa que está atendendo só virtualmente o mesmo preço. As pessoas gostam de ser bem atendidas e elas pagam até mais por ser melhores atendidas. Então, esse é um processo, quando eu falei ali na questão dos custos que envolvem, são custos que você precisa incluir no seu produto, que é o serviço, a hora. Né? E aí você pode, inclusive, Jean, mas olha, eu entendi aqui que a competição está muito ferrenha, a maioria das pessoas atendem só online, então você cria um padrão. Atendimento online, básico X, atendimento prêmio, consultório, hora marcada, dedicação exclusiva, consultório, ar-condicionado, cafezinho, água, parei para você, estou aqui num ambiente exclusivo seu, senta no divã, que é outro padrão. Então você precisa envolver esse custo. E a outra coisa na formação do preço para chegar ao preço ideal é o que você, como profissional, está entregando além da consulta. Faz acompanhamento? Você entrega para ela algum material extra? Você tem alguma parceria de desconto para outros profissionais? Que tipo de terapia, pacote você acompanha? Então, tudo isso faz parte da formação do preço. Então, é entender os seus custos, o mercado e o que você oferece. Esses são 3 aspectos básicos dentro de um planejamento estratégico. Ficou mais claro aí, Lívia? Ficou demais, ficou ótimo, valeu. Maravilha. Então, esses são pontos básicos que precisam ser desenvolvidos, cada um deles, parar, estudar, e você vai entender como isso funciona. Essa estratégia, gente, Lívia, obrigado aí mais uma vez pela sua pergunta, e que bom que você não tinha entendido de forma clara, a gente voltou para ficar com um exemplo bem específico. Se você errar nesse passo, é bem provável que você está errando em todos os outros, tá bom? E aí, às vezes, você está se perguntando por que não está avançando, por que eu estou trabalhando demais e não está dando certo. Pode ser esse processo. Um outro calcanhar de Aquiles, seguindo aqui, presta atenção que esse, na minha visão, é o maior sabotador dos profissionais liberais. Controle de gastos. Todo mundo acha que sabe, todo mundo imagina que faz, mas a maioria das pessoas erram aqui. E as pessoas que erram no processo de controle de gastos, que ele envolve muito mais hábitos, estratégias para criar hábitos, do que a própria prática em si, do que o próprio conhecimento técnico. Vou repetir. Você dominar controle de gastos, e eu estou falando para psicólogos, é muito mais você entender o seu comportamento para criar hábitos do que ter a técnica. E quando você erra nesse processo, ou seja, você não tem regularidade. Como que você é tão regular para ter uma agenda para atender o seu paciente e não para fazer a gestão do seu negócio, dos seus gastos, das suas entradas? Eu costumo falar para outros tipos de profissionais, e eu acredito que não aconteça com vocês, como que uma pessoa pode ser surpreendida com a fatura do seu próprio cartão de crédito? Não acontece com vocês aqui, né? Meu Deus, a minha fatura chegou, nossa, eu não esperava, e agora? Acho que eu vou pagar só 70%, vou pagar o mínimo. Não, eu vou pagar então e vou jogar os outros boletos para cima. Não dá. Regularidade no processo para ter controle. Isso, para você criar hábito, para tudo, né? E para controle de gasto não é diferente. Quando você não cria regularidade, horário, métrica, como você vai fazer, você não cria o hábito.
Outra coisa, a gente erra muito, aí eu vou falar especialmente para a gente, aí eu me incluo agora, porque eu também atendo pessoas, eu trabalho com horas, né? A minha agenda é muito parecida com a de vocês, então a gente precisa também ter um tempo para registrar os nossos. A gente tem que gastar aqueles gastos esporádicos, extras, que vai passando no dia a dia. Pô, vi um livro agora interessante, eu vi esse aqui para colocar no consultório. Ah, isso aqui agora eu vou incluir no meu atendimento, isso aqui eu vou presentear a pessoa. Aí, fora as despesas também pessoais, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, ter esse olhar para registrar as nossas ações em relação a gastos e entradas é muito, muito comum a gente errar, e aí aqueles gastos pequenininhos, cafezinho e tal, e vai passando batido. Outra coisa, essa é uma coisa que a gente cai muito no erro. A gente tem a mania, até brinquei aqui com a fatura do cartão, de a gente achar que está comprando no cartão de crédito que a gente está registrando. Depois eu pego a fatura e eu me organizo. E sabe o que acontece? Se acontece com você, você vai falar, putz, eu estou errando. A maioria das pessoas deixam para ver os seus gastos quando chega a fatura, ou quando está virando o mês. Depois que chegou todas as despesas, você quer fazer controle. Já foi. Se você gastou mais do que devia, já foi. Você não está controlando. Você está sendo apenas reativo. Você não está sendo proativo. Certo? Então, esse é um ponto, eu vou repetir. Eu costumo brincar não, costumo falar, e sério, que todo mundo, em relação ao dinheiro, vai estar em uma dessas 4 fases. Presta atenção. Endividamento, você está com dívidas, seja elas dívidas enroladas, atrasadas, ou seja, muitas dívidas mesmo, processo de endividamento, financiamentos, enfim. Ou você está no processo de se desenvolver em controle de gastos, você não tem dívidas, ou as dívidas estão controladas, mas você só vive apagando incêndio, não domina esse controle ainda, uma hora gasta um pouco mais, no outro mês um pouco menos, você nunca consegue se organizar a ponto de realmente ter o domínio de quanto entra e de quanto sai. E para mim, esse é o ponto mais importante. Sem ele, você não vai para as outras áreas. A outra área é criação de reserva de emergência. Isso aqui daria uma aula. Inclusive, nas minhas consultorias, eu procuro deixar uma consultoria focada nisso. O profissional liberal, você, psicólogo, você, profissional de saúde, se você não souber, se você não tiver reserva de emergência estratégica, você está fadado. É forte, tá? Mas você está fadado a nunca se desenvolver. Você vai ficar correndo igual o cachorro correndo atrás do rabo. Quando você tem reserva de emergência, e ela é formada estrategicamente, eu vou dar um dado aqui rápido, para você ter formado a reserva de emergência, você precisaria ter, no mínimo, 6 meses referente às suas despesas mensais. Quanto que é a sua despesa mensal? 3 mil? 6 vezes 3, 18 mil. Você deveria ter 18 mil em reserva de emergência. Não é no colchão, não. Aí tem outra estratégia para isso, tá? E aí, a última etapa é a pessoa que está investindo ou no processo de investimento. Ela tem a reserva dele já foi a porta de entrada para o investimento, e aí ele está em outro patamar. Certo? Você precisa 4 áreas. desbloquear seu iPhone antes. Até a Siri falou comigo aqui que eu estou certo. Então, eu espero que você tenha se identificado em um deles e espero que você busque dominar eles para estar, pelo menos nesses 2 últimos aqui, para você realmente fazer a sua carreira, a sua vida financeira, o seu negócio decolar. Seguindo aqui para o nosso terceiro ponto, e aqui eu queria perguntar sobre controle de gastos. Alguma dúvida? Como a Lívia abriu ali, ficou com dúvida, alguma questão sobre isso, alguma situação peculiar que talvez você tenha, seja você como profissional ou do seu consultório, esse é o momento, abre o microfone aí, pergunta, fala, tire uma dúvida, porque esse é o momento da gente realmente aprender. Eu quero que nós tenhamos um momento aqui de aprendizagem significativa, tá? Esse é o momento da gente aprender. Se tiver com o celular aí, deixa o celular de lado.
se estiver focando em outra coisa, 30 minutos aqui pode fazer grande diferença na sua gestão e com o dinheiro não brinca. Existe uma frase que a gente no mercado financeiro diz que o dinheiro não tolera desaforo. Ou seja, não dá para você brincar. Ah, vou tentar fazer de qualquer jeito, vou dando um jeito aqui, eu pego daqui, coloco ali, eu vou tentando. Não. E sabe o que mais me impressiona? A maioria, se não, pelo menos dos que eu conheço, que eu atendi, não tenho dúvida que aqui também, primeiro que eu respeito muito a atuação de vocês, é um trabalho que eu tiro o chapéu, para mim é uma das áreas hoje mais fundamentais para a sociedade, é cuidar da saúde mental, e assim como a área educacional, eu sou da área educacional, eu também sou um admirador, né? Eu acho que são áreas hoje que a sociedade precisa valorizar muito mais. Eu acredito até que a área de vocês está muito mais valorizada que a área educacional, né? Mas espero ainda e confio, acredito que o Brasil ainda vai valorizar muito mais a nossa educação, mas muitos excelentes profissionais têm patinado porque não dominam o básico da gestão financeira. E aí nós vamos chegar no outro ponto. Se você não tem dúvida aí, se tiver também só colocar no chat aí, qualquer situação pode colocar que a gente lê. É a separação entre pessoa física e pessoa jurídica. Primeira vez que eu falei isso, um psicólogo falou assim para mim: Jean, esse problema eu não tenho, porque eu não tenho PJ, eu sou um profissional autônomo. Eu falei, meu amigo, não diga isso. Uma vez que você é profissional liberal, você é uma empresa. E uma vez que você é uma empresa, um profissional liberal, tendo o CNPJ, a formalização ou não, tendo o seu consultório ou não, você precisa entender quais são os custos como empresa. Eu sou um consultor financeiro, eu tenho os meus custos de empresa, eu tenho a minha conta de empresa, eu tenho os meus investimentos e as minhas despesas como empresa e também como pessoa física, que as despesas minhas pessoais, da minha família, né, os outros investimentos que eu tenho. Agora, tem a despesa da operação. Por quê? Enquanto você não entender isso, é uma salada de frutas que te leva a um mal-estar financeiro, né? Então, primeiro ponto, o mínimo que você deveria ter era contas separadas, para ter esse controle das suas entradas e despesas, né? Ter uma organização bancária sobre isso. Hoje nós temos tanta facilidade aí para abrir contas de pessoa jurídica sem custo algum, para te ajudar a manter essa organização, né? Então, esse é um primeiro ponto, uma primeira dica, não mantenha uma única conta para controlar pessoa jurídica e pessoa física. Não pague contas pessoais com o dinheiro das sessões, esquecer de registrar como entrada. Sabe qual deveria ser o correto? Exemplo, vou pegar aqui a Carolyn. Imagina a Carolyn, ela está lá, terminou a semana com 15 atendimentos, vou colocar aqui as consultas dela a R$ 200, 15 vezes 2, vamos colocar aí, R$ 3.000. Foi o resultado dela na semana. Oh, legal, né? Se a Kelly manter essa média, eu estou falando que ela vai ter aí uma receita de R$ 12.000. Bacana. Aí a Kelly começa a fazer as suas despesas, comprar coisas, entendendo que a sua renda é de R$ 12.000, só que ela deu desconto em algumas, ela teve semanas que pessoas faltaram, ela teve despesas de consultório, ela fez investimentos em conteúdo de especificação ou de crescimento profissional para ela, ela teve os custos ali para ela, que foi ou atender no consultório ou na locação de um espaço. E aí, quando ela levantou todos esses custos, menos as receitas que ela não tinha, a receita dela caiu para 7.000 e as despesas dela ficou em quase R$ 5.000. Resultado, ela gastou como 12, mas o resultado final dela não era nem 3.000, 2.000 e poucos reais. Em endividamento, por não separar, por não entender. E o correto seria ter, como se fosse, vou usar um termo contábil aqui, mas vou simplificar,
como se ela tivesse um prolabore. Receitas, e aí das receitas eu tenho o meu pagamento. Eu tiro dele e faço o meu pagamento. E para você entender melhor como isso funciona, o ideal é você fazer levantamentos dos últimos 12 meses para ter uma estrutura para se planejar para os próximos 12 meses. Tem um livro, chama Psicologia Financeira de Morgan House, ele fala muito sobre comportamento, indico muitos psicólogos. Quanto mais a gente conhece os nossos comportamentos do passado, é mais indícios como nós vamos nos comportar em relação ao futuro. Falando em relação ao dinheiro, ao controle, né? E aí é o que eu digo, você precisa definir isso, ter essa... À medida que você vai entendendo quais são as suas receitas, você define qual que é o seu salário, o seu prolabore, e vai fazendo essa separação. Quando você mistura as contas, como misturar prontuários. No final, não sabe de quem é o diagnóstico. Imagina se atendeu hoje, amanhã a Maria, depois a Josefa, daqui a pouco você se perdeu e está falando uma coisa da Josefa que é para Maria. Imagina. Agora, olha que loucura, eu sei que você não faz isso com os seus pacientes, como é que você faz isso com as suas finanças? Com a gestão do seu negócio? Você é tão dedicado à agenda com os seus clientes, a fazer tudo para que ele avance, por que não com você? E sabe que esse é um problema que nós, que atendemos os outros, que prestamos serviço para as pessoas, especialmente falo com vocês agora, a gente cuida tão bem do outro e às vezes esquece de cuidar da gente. E cuidar da saúde financeira é um dos pilares para estar bem emocionalmente. Você sabe disso, psicólogo. Você sabe disso. E se você não cuida bem da sua gestão financeira, fatalmente você vai ter muitos problemas para cuidar do seu negócio, inclusive da sua saúde. Você sabe, tem dados, esse é um dos grandes motivos de divórcio, de problemas familiares, de conflitos e de causas de problemas emocionais também. Desequilíbrio financeiro. E esse não pode ser um problema para entrar no seu negócio, na sua atividade, para você que entrega a solução de saúde. Não pode. Esse é um aspecto muito importante também. Nós temos aqui uns 30 minutos falando. Continuo à disposição para vocês. Eu quero ver, alguém colocou aqui no chat. Aqui, ó. Legal. Um faturamento de 10 mil por mês, qual deveria ser o valor estimado para gastos com as despesas do consultório? Luz, água, aluguel, materiais, divulgação e outros. Essa é uma pergunta, e aqui já abro um parênteses, por isso que a minha consultoria ela é personalizada. Eu pego muitas questões peculiares das pessoas que às vezes elas não costumam ver e mostrar para ela, mas vou pegar esse exemplo, mas aqui para ter as respostas corretas, para dar um resultado ideal para você, era saber qual é a posição do seu consultório, né? Mas vamos pegar aqui, hipoteticamente, o ideal é que as suas despesas administrativas, né? Despesas gerais, como essas aqui, elas não ultrapassem 30% do seu faturamento. Porque se você tiver ainda impostos, se você tiver ainda despesas de depreciação de imóveis ou aquisição, né, que são coisas que são investimento pesado, então essas despesas não podem passar de 30%, senão você não vai avançar. Daqui a pouco, a inflação sobre isso vai te engolir. Então, espero ter respondido aí para você, Henrique. Ele até colocou 30%, 40%, 30%, Henrique. Henrique, tá bem. Se você está nessa média aí, tá? Preferencialmente ficar em 30%, tá bom? Porque aí você vai ter depois um resultado líquido para poder chegar no seu salário, tá? E aí, estrategicamente, você ir aumentando o preço da consulta ou diminuindo os seus custos, tá? Então, a estratégia vai mostrar se você vai encontrar solução para diminuir as suas despesas ou aumentar as suas receitas através das consultas também, tá bom? Mas excelente pergunta. Deixa eu ver mais. De um faturamento de 10 mil, qual o percentual correto para ser retirado para poupança para eventualidades? Excelente pergunta. Quem fez essa pergunta aqui, acho que foi a Jéssica, né? Não sei se foi. Mas olha só, o mesmo exemplo para a pessoa física nós podemos usar para o profissional liberal
ou pessoa jurídica nesse contexto de consultório, de empresas de menor porte. O ideal é que do nosso faturamento, e aí eu posso até também colocar o líquido, que 10% no mínimo seja para formação de reserva primeiro de emergência, tá? Então colocou poupança, mas é reserva de emergência. E, gente, reserva de emergência não é poupança, tá? Reserva de emergência são investimentos estratégicos de liquidez imediata que rendem acima da inflação. Poupança, esquece, isso aí é para quem não tem conhecimento. Você vai jogar dinheiro fora, a inflação está acima da poupança. Então, uma vez que você vai tirando 10%, você vai formando a sua reserva de emergência. Essa reserva de emergência vai estar alocada estrategicamente em produtos de liquidez imediata, mas que rendem acima da inflação, e tem vários no mercado, com segurança. E depois que você cria a sua reserva de emergência, você tem que ir para o patamar de investimentos. Certo? Então, é um planejamento estratégico também. Não adianta, vou guardar 10% e tal, mas e aí? Você vai sucumbir também. Mas espero ter respondido. Eu não entendi direito como calcular o valor de reserva. Se eu precisar ficar afastada, por exemplo. É basicamente isso aí. Lembra que eu falei, Jéssica, que o ideal da reserva de emergência é, no mínimo, 6 meses dos seus custos mensais? Então, qual que é o seu custo mensal? Quanto que você custa para viver por mês? Seja pensando em pessoa física ou pensando em pessoa jurídica. Você tem um consultório? Quais são, ou qual é o valor da despesa desse consultório mensal? 5 mil? 3 mil? Então, você tem que ter ele vezes no mínimo 6 meses. Por quê? E aí eu vou falar, olha, excelente pergunta sobre reserva de emergência. Lógico que a gente não dá para falar muito sobre isso nesse momento, mas esse é um ponto muito importante. Uma vez que eu e você, eu me incluo, nós trabalhamos com prestação de serviço e o nosso produto precisa de nós, não ter reserva de emergência é igual ir para o mar com um navio furado. Quem garante que a gente não vai ficar doente? Quem garante que não vai acontecer imprevistos com os nossos clientes? Quem garante que nós vamos manter a mesma previsibilidade de receita? Ter reserva é estrategicamente. E, inclusive, essas reservas é que nos mantém com o mesmo preço em momentos de crise, para não baixar o preço, para nos sustentar, para manter o nosso know-how, o nosso brand de negócio, o nosso padrão, enquanto muitas pessoas até deixam de atuar no mercado. E eu conheço, infelizmente, pessoas assim. Ok? Esse é um ponto muito, muito importante. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que foram essas. Espero ter respondido e esclarecido esses 3 pontos, esses 3 sabotadores. Eu não posso terminar esse momento com vocês fazendo 2 coisas. Primeiro, agradecer demais a sua participação. Olha, eu vou dizer para você, se você está aqui nesse momento, você precisa, e eu vou bater um parabéns para você, porque você já é um profissional em destaque na maioria de muitos que eu vejo, que nem querem entender sobre isso. E eu não estou falando para você ser um especialista, ser um assessor, não, eu estou falando porque você que é empreendedor, você que é profissional liberal, você que cuida de pessoas, você tem que cuidar do seu negócio. Parabéns para você. Parabéns mesmo. Posso ter certeza, o conhecimento que você teve aqui, mesmo que raso, ele deixou você à frente de muitas pessoas que têm negligenciado isso e têm deixado o mercado. O mercado não está brincando com ninguém mais. E, lógico, pode passar aí, Lucas, eu quero também, em parceria aí, em junção com a Portal Psique, primeiro falar para vocês de um cara muito bacana da área de vocês da psicologia. Esse cara, ele é o CEO das farmácias Pague Menos. Ele era um psicólogo, do psicólogo, ele foi estudar sobre finanças e ele fala que o sucesso dele foi entender sobre números e comportamento. Sobre comportamento, eu não tenho dúvida que vocês entendem. Imagina agora vocês entenderem como que os números, como que a gestão financeira, ela é tão importante e vocês podem associar ela a comportamentos para alavancar o seu negócio e prosperar.
Gente, a gente trabalha para prosperar. E quando eu falo prosperar, às vezes esse tema é muito, talvez, ou romantizado ou pejorativo aí nas redes sociais, mas o prosperar é você ter tempo de qualidade, poder tomar um café agora é o seu momento, uma, duas vezes na semana, você poder ter um momento de tirar férias com qualidade sem se preocupar de quando voltar estar desesperado para correr atrás de cliente para pagar suas contas. É você ter dignidade como pessoa e realizar os seus sonhos. Sem gestão, dificilmente, eu posso dizer até que eu não conheço ninguém que alcança isso. E esse relato do Jonas Marx é muito bacana, e ele fala sobre esses três aspectos que a gente tratou aqui. Ele conta uma experiência muito bacana de quando ele chegou na Pague Menos, ele foi ali conhecer as pessoas, desde os atendentes lá da farmácia, e foi vendo questões peculiares e viu que cuidar de gente e mostrar também que gerir melhor estoque, as finanças, fez com que a Pague Menos, inclusive, alavancasse, e hoje os números dela são fantásticos através desse psicólogo, alguém que procurou entender sobre finanças. Pode passar aí, Lucas. Queria dar esse relato sobre alguém que é da área de vocês aí, que viu a importância de entender sobre números também. E aí, Ah, para a gente fechar, a gente tem outra pergunta aqui do Henrique. Ele perguntou o seguinte: pode repetir as literaturas para estudar mais sobre os números financeiros para consultórios? opa, vamos lá. Eu sugiro para você começar O Homem Mais Rico da Babilônia, que é ele traz as bases elementares para você entender conceitos de gestão. É uma história do mundo antigo com conceitos que todos nós deveríamos saber. Mas para quem tem um negócio, para quem é profissional liberal, empreendedor, é básico. E é um livreto, você lê em 2 dias. Mas é bom ler grifando ali, porque o conceito dele é fantástico. Tem um outro que ele é mais para a área contábil, mas é importante também, que é Pai Rico, Pai Pobre. E, por fim, um que tem muito a ver com vocês vão se identificar bacana, que fala muito sobre comportamento e dinheiro, que é a Psicologia Financeira de Morgan House. Se você entender e ler esses três aí, você está em destaque, pode ter certeza, e vai se despertar para esse assunto, que não é um assunto para você estudar uma vez, é um assunto para você se manter aprofundando, porque se você tem um negócio, se você quer prosperar, não dá para negligenciar essa área. É igual a pessoa que quer ter saúde, mas não quer cuidar da mente. Quer ter saúde, não quer cuidar do corpo. Quer ter saúde, quer se alimentar mal. Quer ter boa saúde, qualidade de vida e não quer ter dinheiro. Não dá. Não dá. Muito bem. Pode passar aí para a gente, Lucas. Nós vamos chegando ao fim. E aí, dizer para vocês que estão aqui, nós temos formado uma parceria muito bacana, focada aí para profissionais da saúde, para psicólogos. A gente tem, inclusive, entendido bem de perto as dores de vocês, entendido de fato as dificuldades pela falta de formação que a universidade não traz para vocês. Imagina, um psicólogo, um nutricionista, um fisioterapeuta, um médico, ele sai da faculdade preparado para abrir uma empresa, no sentido de ele é uma empresa, para prestar serviço para outras pessoas, mas não tem base nenhuma de gestão de negócios, de finanças, de investimentos, de reserva de emergência, de controle de gastos, né? Então, nós estamos aqui para oferecer essa parceria para vocês, para, de fato, entender as peculiaridades. Vou dar um exemplo aqui, se eu não me engano, acho que foi a Jéssica. A gente atende pessoas de qualquer cidade e de qualquer país, inclusive, né? A gente atende pessoas até fora do Brasil, entendendo e fazendo pesquisas da sua região, das suas necessidades, da sua história, do contexto. Tem consultório? Não tem? Meu modelo é esse? Qual o melhor modelo? Por que eu não estou dando certo nisso? Como eu faço estrategicamente para poder aumentar o meu preço, diminuir a minha hora de trabalho? Já pensou nisso? A gente criar um plano para você diminuir a quantidade de horas de trabalho, aumentar o seu preço estratégico. Isso demanda estratégia, gestão financeira. Então, a gente trabalha de forma bem séria e peculiar e temos
feito assim e com muitos resultados. Vocês podem estar em contato, a gente teria até um vídeo para passar aqui, talvez a gente vai tentar passar no final para você ver, mas de pessoas como vocês, que os resultados têm sido outros com a nossa consultoria em parceria com a Portal Psique, tá bom? Então, você vai ter clareza entre pessoa física e pessoa jurídica, vai saber precificar, vai manter um controle melhor dos seus gastos, das suas receitas, e lógico, nós vamos ajudar você a prosperar, seja no seu consultório ou para você, pessoa física que atende profissional liberal. Então, o que a gente vai fazer agora para você que está aqui, tá? Pode passar a próxima aí. Porque esse é um ambiente fechado, é uma oportunidade. A nossa consultoria é R$ 1.200, então, normalmente eu trabalho, atendo pessoas, esse é o preço, mas nós temos trabalhado em parceria com a Portal Psique, e aí nós vamos, até pela questão de agenda também, para os 10 primeiros que se cadastrarem, esse QR Code, só você apontar para ele aí. Ô Lucas, eu acho que é importante, se alguém estiver assistindo do celular também, se você puder colocar o link no chat, puder pegar o link para eles fazer o agendamento, tá? Pessoal, um detalhe, tá? Esse agendamento, o QR Code aqui que vai levar para o agendamento, nós vamos bater um papo individualmente, você não vai pagar nada, tá? Fique tranquilo, nosso trabalho é muito sério, transparente, a parceria aqui com a Aplicar, Portal Psique, que você já conhece, então, só se você tiver toda certeza, entendendo que isso vai fazer sentido para você, e você vai pagar 697. Você pode dividir em 2 vezes sem juros ou parcelar em até 10 vezes, tá bom? Então, o que eu vou pedir já para você? Faça agendamento. Você vai ter ali 5, 10 minutinhos, sem compromisso, vou entender aí as suas dificuldades ou necessidades, ou aonde você quer chegar, e a gente vai falar para você como nós podemos atuar, que forma nós trabalhamos, como a nossa consultoria vai te ajudar, e eu tenho certeza que vai fazer diferença para você, tá bom? Então, Jean, oi. você poderia colocar o seu número de celular no chat para o pessoal que quer entrar em contato? Vou colocar o número, vou colocar também o meu Instagram para você. O Instagram tá aí, é prof.jeanribeiro. O meu telefone é 31 98644 6737, WhatsApp. Só você entrar em contato, tá? Tá aí meu telefone, coloquei no chat aí para você. Mas o que eu vou mais uma vez pedir para você, tá? O link está aí para você fazer agendamento. Ficou com dúvida, deu alguma coisa errada, me chama no WhatsApp. Vamos marcar esse primeiro momento, esse bate-papo. Pode ter certeza que vai fazer diferença. Olha, você não vai achar, e eu te garanto, a consultoria que nós entregamos, nem por 1.200 você vai achar. Nosso preço já era competitivo, mas entendendo essa parceria com a Portal Psique, nós estamos fazendo um preço assim, nem Black Friday tem, tá bom? Então já cria o seu agendamento, tem dúvida, me chama aqui no WhatsApp, eu quero muito poder ajudar você, espero também que tudo que nós falamos aqui já contribua para você, para a sua atuação, e eu espero que tenha sido aí um momento de muita aprendizagem, de crescimento para você, e eu só quero finalizar dizendo, não negligencie essa importante área para a sua vida, para a sua empresa, para o seu negócio. Experiência de quem tem atendido muitas pessoas como você, psicólogos, profissionais da saúde, que melhoraram a sua qualidade de atendimento, melhoraram a quantidade dos seus atendimentos. Gente, eu atendi pessoas que tinham vários clientes, trabalhavam assim numa maneira frenética e não tinham dinheiro. E por tempos em tempos tinham que baixar os seus valores. E nós criamos um plano estratégico com as nossas consultorias. O meu atendimento é muito próximo, é bem personalizado, de forma confidencial. E essas pessoas podem hoje contar outra história, estão em outro patamar, tá? Acesse o meu Instagram lá, você vai conhecer um pouquinho mais do trabalho, histórias. Pode entrar em contato também com a pessoal da Portal Psique, saber mais do nosso trabalho, das pessoas que foram atendidas. Continuo à sua disposição. Um excelente final de semana para você, semana que vai continuar. Uma excelente noite para você. Que Deus abençoe a sua atuação. Eu reforço isso. Eu tenho um respeito muito grande por cada um de vocês. Vocês cuidam, talvez, de um dos bens mais importantes que nós temos, que é a nossa saúde emocional.
continue firme, eu acredito muito no trabalho de vocês, mas não negligencie essa importante área, porque você também precisa de cuidado, e a área financeira é um cuidado muito especial que você precisa, tá bom? Deus abençoe vocês, um forte abraço, estou à disposição de vocês, seja no Instagram, no WhatsApp, no link, enfim, vamos bater esse papo, você vai gostar. Esse recurso aí, eu tenho certeza que com uma conversa nossa, você vai recuperar ele, vai ficar impressionado, tá bom? Um abraço, Deus abençoe vocês, à disposição. Lucas, muito obrigado aí pela parceria, galera da Portal Psique, todos vocês aí, obrigado pela presença, um forte abraço. Eu sou a Vanessa Santiago, gerente comercial da Portal Psique. Então, não tinha relacionamento, né, com dinheiro, né? Ele chegava e saía sem saber para onde foi, como que saiu das minhas mãos. Então, isso era péssimo, não tinha um gerenciamento, eu realmente não sabia para onde ia. E aí, na palestra, eu me encantei, né, com o Jean e vi que tinha a possibilidade de mudar o comportamento em relação à vida financeira. E aí eu decidi fazer a consultoria dele e eu acho que foi a melhor decisão. Eu aprendi de fato a lidar com dinheiro, né? Principalmente quando a gente tem alguns conhecimentos, né, que ele vem nos passando, a gente consegue gerenciar melhor, nós conseguimos entender de onde vem, para onde vai. Inclusive dicas de investimento, então isso tem me ajudado bastante. Qual que é aquilo que você realmente precisa aprender? Por quê? Você como profissional liberal, se você não dominar essas áreas, se você não vencer esses estágios, você vai ficar sempre patinando. Você está cobrando o mesmo preço em 5 anos, cara. Como é que você vai crescer? E só o fato de você vencer esse estágio, ter uma reserva, isso te coloca numa tranquilidade para nos momentos de instabilidade, o mercado não está ruim, o mercado, as pessoas não estão procurando nesse momento, eu mantenho o meu preço está fora do mercado, eu consigo me sustentar, ou sustentar o meu PJ durante um tempo, eu vou diminuir um pouco o atendimento e aí eu vou estudar mais pouco, porque eu tenho uma reserva para me manter no jogo. E é por isso, esse é o motivo que a maioria das empresas quebram.